Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu-os de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos os utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de bronze com suas bases de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Fez também o átrio para o lado meridional. As cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional, as cortinas eram de 100 côvados, e as suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados, as suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Do mesmo modo, para o outro lado, de um e de outro lado da porta do átrio havia cortinas de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata, o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4 e 4 as suas bases, todas de bronze. Os seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e as suas faixas. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contados para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, ouro da oferta, 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 1 beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez colchetes para as colunas e cobriu os seus capitéis e fez-lhes as faixas.
O bronze da oferta foi de 70 talentos e 2.400 siclos. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze, o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor.